aspirina é um medicamento antitérmico mundialmente conhecido. Em 2022, completou 123 anos desde o seu registro. O princípio ativo deste medicamento é o ácido acetilsalicílico, que é um ácido orgânico fraco. Ó, informação importante aqui já. Considere uma solução aquosa preparada por meio da dissolução de 18 gramas de ácido acetilsalicílico com 100% de pureza em 1 litro de água, a 25 graus e 1 atm. A concentração de H+ nessa solução é igual a 5,7 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Tá, ele deu para a gente o log de 5,7, deu a massa, a fórmula molecular do ácido acetilsalicílico e, baseado nessas informações, e considerando que a solução se encontra em equilíbrio químico, são feitas as seguintes afirmativas. Primeira, o valor da constante de acidez Ka é 3,2 vezes 10 a menos 4, aproximadamente, nas condições descritas. Como que a gente calcula o Ka dessa solução desse ácido acetilsalicílico? O ácido acetilsalicílico, a questão podia ter contado, né? Pelo fato dela não ter contado, isso deu uma dificultada. Porque o ácido acetilsalicílico ele é um ácido monoprótico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele libera apenas um H+. Tá? Então, nesse caso aqui, ele liberaria apenas um H+. Sendo que, só para a gente facilitar, eu vou chamar esse ácido acetilsalicílico, por exemplo, de HX, que vai se ionizar em H+, mais X-. De modo que o Ka, que é a constante de acidez desse ácido, seria concentração de H+ vezes a concentração do ânion acetilsalicilato, que eu vou chamar de X-, né? Sobre a concentração do ácido acetilsalicílico. Lembrando, no equilíbrio. A concentração de H+, a gente já tem, a questão falou, que é a concentração de H+ é 5,7 vezes 10 elevado a menos 3. E a concentração do ânion é a mesma, 5,7 vezes 10 a menos 3. Bruno, por que a concentração é a mesma? Porque a estequiometria dessa reação, olha, ela é de 1 para 1. Ah, não, então a concentração de HX também vai ser a mesma. Não. A estequiometria da reação me diz que se reagir 1 de HX, vai produzir 1 de H+ e 1 de X-. Só que na fórmula a gente joga o quanto sobra no equilíbrio, né? No equilíbrio químico a gente adiciona lá uma solução ácida em água, aí uma parte desse ácido ioniza, aí o que não ioniza é o que a gente coloca na constante de equilíbrio. Só que tem um detalhe, já vou falar o que é. Vamos descobrir qual que é a concentração, né, dessa solução de ácido acetilsalicílico. Ele preparou uma solução com 18 gramas do ácido para 1 litro de água. E aí a gente precisa da massa molar do ácido acetilsalicílico. Então era só olhar na tabela. A massa do carbono é 12, do oxigênio é 16 e dos hidrogênios 1. Então, carbono 12 vezes 9 dá 108. Mais o oxigênio 16 vezes 4 dá 64. Com 108 dá 172. Com 8 de hidrogênio, o ácido acetilsalicílico tem uma massa molar de 180 gramas por mol. Se eu preparei uma solução com 18 gramas dele para 1 litro de água, então eu tenho uma solução 0,1 mol por litro. Então já vou colocar aqui. A solução é 0,1 mol ou então 1 vezes 10 a menos 1. Só que tem um detalhe. Esta é a concentração inicial da solução. E quanto que vai ionizar dele? Olha, 5,7 vezes 10 a menos 3. Então, o que sobraria no equilíbrio era 0,1 menos esse 0,0057, que ia dar um número assim, muito perto de 0,1. E aí, esse dado aqui, olha, que ele é um ácido orgânico fraco, é para me contar o seguinte. Como ele ioniza muito pouco, na expressão do Ka, se você quiser colocar aqui na concentração do ácido, de fato a concentração inicial dele, pode colocar. O resultado não vai dar tão diferente assim. E aí, realizando essa conta, esse Ka vai dar
5,7 vezes 5,7 vai dar exatamente 32,5. 10 a menos 3 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 6. Dividido por 1 vezes 10 a menos 1. E aí, 32,5 vezes 10 a menos 6, eu vou falar que é 3,25 vezes 10 a menos 5. Dividido por esse 10 a menos 1, dá 3,25 vezes 10 elevado a menos 4. E a primeira afirmativa está falando lá, 3,2 vezes 10 a menos 4 aproximadamente, ou seja, ela está certa. Segunda, o pH da solução é aproximadamente 3,76. Para calcular o pH, eu preciso da concentração de H+ desse ácido. E eu já tenho a concentração de H+ dele. Ficou fácil. Então, para calcular o pH, vamos fazer aqui, é simplesmente menos log da concentração de H+. Tal que a concentração de H+, ele me deu, é menos log de 5,7 vezes 10 elevado a menos 3. Que a gente pode falar que é pH menos, abre o parênteses, log de 5,7 mais log de 10 a menos 3. O que eu fiz aqui? Aquela propriedade de log que diz que o log de um produto é a soma dos logs. Então, o log de 5,7 vezes 10 a menos 3 é log de 5,7 mais log de 10 a menos 3. Esse menos, né, da fórmula de pH, deixei ele lá para fora. Então, o pH vai ser igual menos da fórmula, log de 5,7, ele me deu, é 0,76. Log de 10 a menos 3 na base 10 é menos 3. E aí, isso vai ficar menos 2,24, com esse menos lá fora, 2,24. É o pH dessa solução. Então, a segunda está errada. Terceira, adição de ácido clorídrico deslocaria o equilíbrio no sentido do reagente. E aí, essas questões de deslocamento de equilíbrio que envolvem ácidos, a gente tem que pensar no seguinte, porque a princípio, muita gente olha para esse equilíbrio aqui, né? Lembrando, no lugar do X, leia lá o ânion acetil salicilato. Aí ele fala assim, vai jogar ácido clorídrico. O que tem a ver ácido clorídrico se nem tem HCl nessa reação? Mas é um equilíbrio iônico. E quando eu jogo o HCl na água, ele ioniza em H+ e Cl-. Então, ao adicionar o HCl a essa solução, eu vou estar indiretamente colocando mais H+. Olha lá, o H+ é um íon comum. E se eu adiciono o H+ que está no produto, desloco o equilíbrio dessa reação para a esquerda, para o lado dos reagentes. Então, a 3 está certa. E a 4, a adição de hidróxido de sódio à solução promoveria um aumento no valor do Ka. Eu não vou nem comentar sobre essa 4, porque tem um detalhe. Ela é conceitual. O Ka é uma constante de equilíbrio. E a única coisa que altera o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Isso quer dizer que essa 4 aqui já está errada. Portanto, as corretas são apenas a 1 e a 3. Resposta, letra A. Na minha opinião, uma das questões mais pesadas que já caiu na prova da SpaceX.